paz do Eterno seja com todos. Vamos começar aqui a nossa aula, né? Falando a respeito de liderança. O tema é Líder Forte, Ministério Imbatível. E por que esse tema? É muito interessante, né, que vocês saibam que a igreja ela precisa de uma liderança forte, de uma liderança que ajude a construir um ministério mais sólido, que ajude a construir um trabalho mais centrado, que ajude a construir o espelhamento de fé para os demais membros da igreja, principalmente os novatos, né? Os mais novos, eles copiam a atitude dos mais velhos. Nós vamos ver isso em João 8, quando a mulher é levada em adultério, pega em flagrante adultério, só ela é levada, o homem não é, que se ela foi pega em flagrante, tinha que ter alguém com ela, mas só ela foi levada, só é citado ela. E então Jesus fala, quem não tem um só pecado, atira a primeira pedra. E aí todos começaram a deixar as pedras, a começar pelos mais velhos. Por quê? Porque os mais novos copiam a atitude dos mais velhos. Então o obreiro que está dentro da igreja há mais tempo, ele tem um papel fundamental, que é o de orientar, de ser espelho para os que estão chegando. Muita gente vem para a igreja e quando aceita Jesus, quando entra para o corpo, né, ali ministerial, ele deseja trabalhar, ele não quer ficar parado. Ninguém que aceita Jesus, ninguém que se envolve com a obra, a não ser pessoas que vão para a igreja para assistir culto, entendeu? Ou vão para a igreja para... Né, que é uma diferença entre você cultuar e você assistir culto. Assistir, você põe um DVD e fica sentado assistindo. Acontece uma coisa, você... Ó, sabe? Ó, Jesus curou ali, ó. Sabe? Você está assistindo como se fosse um filme, uma série, um futebol, uma novela, um programa, um vídeo do YouTube, você está assistindo. Agora, você cultuar é diferente. Você se envolve com o culto. Então, muitas pessoas estão na igreja só por estar. Mas aqueles que estão comprometidos com a obra, eles querem trabalhar na obra. Eles não querem aprender nada para empolgar ninguém, para satisfazer o ego de ninguém. Eles simplesmente desejam trabalhar na obra, certo? Para poder contribuir da melhor maneira possível. E eu observei há quase 20 anos atrás uma dificuldade muito grande que havia dentro das igrejas. E a dificuldade era o seguinte, o problema dentro da igreja estava no corpo de obreiros, né? Os obreiros, eles não estavam trabalhando como deveriam. E eu observei que todas as igrejas estavam passando por esse processo. A maioria das igrejas, principalmente ministérios, congregações pequenas, estavam passando por esse processo. E eu fiquei pensando, mas o que é que está acontecendo de errado? Porque, né, eu vou numa igreja, o problema que o pastor reclama é os obreiros. Eu vou a outra igreja, eu observo, é o obreiro que é o problema. Era o obreiro que levantava contenda, era o obreiro que dividia a igreja, era o obreiro que rebelava e abria ministério, começava a fazer trabalho paralelo, sem o consentimento do líder da igreja. E eu fiquei pensando que poderia ser isso, o que estava causando isso, entendeu? Dentro das igrejas, porque os obreiros estavam assim. Então eu percebi que era falta de capacitação, era falta de preparo. Observe uma coisa, gente, você chega num ministério maior, né? Quando eu falo maior, eu falo umas igrejas mais consolidadas, como a Assembleia de Deus, a Igreja Batista, vou falar aqui, a Assembleia de Deus, a Igreja Presbiteriana, sabe, presbiteriana tradicional, as igrejas batistas, né? Como, por exemplo, a Batista da Lagoinha, que tem um corpo de obreiros que ora, que tem um corpo de obreiros que é muito organizado, cada um sabe o seu papel, cada um sabe o seu lugar, entendeu? Aí você vai e você tem outras igrejas que a cooperação dos obreiros, ela é, como todo lugar, é voluntária, mas lá é o seguinte, os obreiros têm suas próprias opiniões, suas próprias ideias, eles não seguem um padrão, até porque o pastor da igreja não impõe um padrão de comportamento para o trabalho do obreiro, para o exercício da obragem. Então viram a Babilônia. E daí em diante cada obreiro quer fazer de um jeito. Você vai num culto,
o culto é feito de um jeito. Se pôr outro obreiro no outro culto, o culto é diferente. Então, cada culto vai ter o perfil pessoal do obreiro. E isso não pode acontecer, certo? O culto ele tem que ser feito de acordo com o que é determinado pelo ministério. E não pelo que o obreiro acha que deve fazer. Isso é errado. Isso aí é um passo para a rebelião. Isso aí muita gente pode até não ligar, achar que é blefe, mas isso é um passo para a rebelião. Quando você dá liberdade para o obreiro fazer o que ele quer, dependendo do que ele fizer, ele vai afastar as pessoas da igreja, ou ele vai ser tão aclamado, né, que talvez ele não tenha o cuidado de perceber o cântico das mulheres, né, como foi com Davi e Saul, e de repente pode gerar um ciúme ali dentro. Infelizmente tem muito pastor que não tem maturidade espiritual e ministerial para lidar com certas coisas, e aí começa uma ciumeira, e daqui a pouco começa pastor perseguir obreiro levantar contra pastor, quando assustar a igreja está dividida. Porque vocês vão ver lá no livro de Corinto, Paulo falando, uns dizem que é de Apolo, outros é de Cefas, sabe? Outros de não sei quem, outros de Jesus, e um detalhe, a turma que diz que é de Jesus ainda é pior. Por quê? Porque essa turma, eles fazem e falam assim, não, meu negócio é com Jesus. E aí não obedece pastor, não obedece presbítero, não obedece apóstolo na igreja que tem apóstolo, não obedece ao líder de obreiros, ele fala, não, meu negócio é com Jesus. Jesus, sabe? Ainda fala um Jesus meio cariocado, né? Jesus. E aí aí começa a rebelião. Então a rebelião começa a partir do momento que o obreiro é mal preparado. Mas agora, por que a rebelião começa geralmente pelo obreiro? Bom, o pastor não vai rebelar porque ele já é o pastor da igreja, certo? A não ser que ele seja pastor auxiliar. E pastor auxiliar, gente, ele é obreiro. Pastor auxiliar é obreiro, entendeu? O pastor presidente é obreiro, mas vamos colocar dentro da hierarquia o pastor presidente, o pastor líder da igreja, o responsável pela congregação, o dirigente da congregação. Se houverem várias congregações, tem um pastor que é responsável e tem os pastores das congregações. Os pastores das congregações, ele é pastor dentro da igreja, mas ele é obreiro do ministério. Por quê? Porque tem um pastor presidente, esse pastor presidente pode trocar ele de congregação a qualquer momento, ou pode tirar ele da frente da congregação, da obra. Então, sabe, todos terminam sendo obreiro. E o pastor auxiliar, ele tem o poder de auxiliar o pastor, ele é um obreiro mais próximo ao pastor, ele está ali para ajudar, para auxiliar, e tem um pastor auxiliar que acha que é o líder da igreja, que Deus levantou ele, colocou ali. Gente, olha só, lá em Gênesis tem a história de Abraão, né, como muitas outras, mas aqui é de Abraão. Sarai levanta Agar, né? Sara levanta Agar e entrega a Abraão e fala assim, olha, tu vai ter filho através da minha serva, porque eu sou estéril, já perdi os costumes de mulheres, então pode ir aí, ó. Aí Abraão deita com Agar, Agar engravida, aí Agar começa a achar que é a dona do barraco. Sara levanta ela, porque é o seguinte, se Sara não levanta Agar, você e eu nem jamais saberíamos que essa tal de Agar existia, porque Sara tinha muitas servas. E nós só sabemos o nome de Agar. Por quê? Porque Sara achou por bem levantar Agar. E aí depois que levanta Agar, o que Agar faz? Levanta contra Sara. Sara vai em Abraão. Abraão, tua serva aí, ele falou assim, ó, a serva é tua, faz o que você quiser. É a mesma coisa, o pastor levanta o obreiro, levanta o pastor auxiliar, aí o pastor auxiliar, o obreiro começa a achar que manda, começa a achar que é o bambambam da história. Aí o que vai acontecer? O pastor vai diante do pai. Ó pai, levantei o obreiro aí, o obreiro tá levantando o calcanhar contra mim. O que é que o pai vai falar? O obreiro é seu, você que levantou, faça o que você quiser. Tá entendendo? Então, meu querido, é simples. O obreiro acha que ele foi levantado por Deus. Ele pode ter o chamado de Deus, mas quem levanta você é o seu líder. Agora, se Deus quer que você seja levantado e o seu líder está impedindo, o seu líder está de picuinha, está de marcação, está com arrogância, está com, sabe, atitudes que não vêm do céu, aí é com Deus e ele, aí Deus vai tratar com ele. Mas compreenda uma coisa, se você é levantado dentro de um ministério, esse ministério tem pastor, você é subordinado. Você é subordinado, você não manda nada. Você recebe ordens, entendeu? Ah, o Biratã, mas eu recebo, mas eu nem recebo salário. Senhor, meu querido, digno obreiro do seu salário. Se você quer trabalhar por dinheiro, já sabe de cara que ministério não vai te pagar. Tem ministério que assalaria obreiro, mas o obreiro, para ser assalariado no ministério, o ministério tem que ter condições financeiras de assalariar um obreiro. Eu conheço um ministério, a OMEB,
que eu não sei hoje como é, mas eles assinavam a carteira do missionário, do pastor, do dirigente, a pessoa assumir igreja, eles assinavam a carteira e pagavam FGTS e tudo mais. O pastor, o missionário tinha um salário. E quando ele saía da frente da obra, ele recebia os direitos dele trabalhista. A Almeb trabalhava dessa forma, com organização e honestidade muito grande. Mas nem todo ministério é assim. Tem ministério que paga obreiro, mas paga por serviço prestado, não assina carteira, não tem vínculo CLT. Amanhã depois o obreiro sai, ele não tem para onde correr, porque às vezes ficou 10, 15, 20 anos no ministério, agora saiu, por algum motivo. E ele não tem direito trabalhista nenhum, não pagava, não tinha FGTS, essas coisas, o que é que ele faz? Ele vai na Justiça do Trabalho e arrebenta com o Ministério. E o Ministério é obrigado a pagar. É uma coisa que o líder, o pastor, tem que ficar atento. Tem muita gente que é muito bonzinho enquanto está ali, depois vira demônio. Conheço casos de pessoas que ficavam na portaria da igreja. Aí tinha foto, tinha filmagem de festa da igreja, o irmão estava na porta. Pessoas tiravam foto da igreja no meio do culto, alguma coisa assim, o irmão estava na porta. Passou um tempo, esse irmão rebelou, teve um problema, foi tirado da frente da obra, não suportou o esquema, né? O problema saiu. No ato dele sair da frente da obra, ele foi na Justiça do Trabalho e falou que ele trabalhava com um porteiro, que trabalhou com um porteiro 2 anos no ministério, não recebeu um centavo. Aí pediu prova. Qual é a prova que ele tinha? As pessoas que passavam na rua falavam assim, não, toda vez que eu passava na rua, ele estava na porta da igreja em pé. Ele ia de manhã, de tarde e de noite. Final de semana, todo final de semana ele estava de manhã e de noite. Dia de semana ele estava de manhã, de tarde e de noite em pé na porta da igreja. Trabalhando como porteiro, ele que recebia a gente, ele saudava. As pessoas foram testemunhar a favor dele. Entendeu? Aí o que tinha mais? Filmagem. Tinha fotografia. Toda a filmagem de festa que tinha na igreja naqueles 2 anos, ele estava na porta. Ele era filmado na porta, então ficou provado que ele era porteiro do ministério. O ministério tem que pagar 2 anos de salário para ele. Uma congregação pequena, que não tinha essa condição, mas como estava vinculada, como pertencia a um ministério mais consolidado, o ministério tinha condições de pagar, certo? E depois disso, os pastores passaram a fazer rodízio, sabe? Porque é necessário ter um porteiro aí, então eles faziam rodízio. A pessoa ficava 5 minutos na porta, vinha outro, ficava, ia trocando, entendeu? No outro culto, às vezes um ficava num culto, outro ficava em outro, tal, ia, sabe, quem ficava de manhã não ficava de tarde, quem ficava de tarde não ficava à noite. Foi tentando desvincular isso, porque aí havia uma mudança, né, havia uma rotatividade de obreiros naquela função e não criava vínculo empregatício. Então, gente, são cuidados que um líder deve ter, certo? Com relação a ministério, com relação à ovelha. Eu costumo falar o seguinte, gente, ovelha é um bicho muito perigoso. Tem gente que acha que ovelha é um bicho bobo. Ovelha é um bicho muito perigoso. Entendeu? Ovelha é um bicho perigoso e o líder tem que ter esse discernimento. Mas eu quero falar, além de tudo isso, a respeito do líder no seu exercício. Você quer ser líder, mas é importante você frisar nessa palavra que está aqui, ó, líder forte, ministério imbatível. Entendeu? Quero pedir a vocês que desconsiderem esse número aí embaixo, não sei se eu já falei, mas esse número aí embaixo aí, ele não existe mais, essa planilha aí, esse slide aí, ele é antigo, certo? E eu quero que vocês prestem atenção no que vai ser feito aqui, né, no que vai ser apresentado aqui, para que você possa trabalhar na obra com, como eu posso falar, com as ferramentas necessárias para você exercer um bom papel como líder. Você tem que entender o seu chamado como líder, você tem que entender por que você foi chamado como líder, você tem que compreender tudo isso. Não adianta só falar assim, eu quero ir para frente da obra, mas para quê? Já viu o cachorro correndo atrás da roda do carro? Quando o carro para, o cachorro cheira e volta, não faz nada, ele corre atrás da roda do carro, quando o carro para, acaba a graça. Tem gente que é assim, corre atrás da liderança, quando finalmente consegue chegar à frente da obra, ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque não foi previamente preparado. Não adianta você perseguir uma coisa que você não sabe o que fazer com ela. Você tem que saber, você tem que estar preparado, entendeu? Para estar à frente da obra. Não adianta você chegar à frente da obra e você não ter conhecimento. Por exemplo, tem muita gente que fala assim, o Biratã, eu queria que você me desse aula de homilética. Tá, eu dou sim. Aí eu sento para conversar com a pessoa e faço algumas perguntas e a pessoa não sabe responder, coisas primárias às vezes.
Como é que a pessoa quer aprender a pregar se ela não sabe sobre o que vai pregar? Se ela não tem conhecimento bíblico. Você precisa ter conhecimento bíblico para você saber sobre o que você vai pregar. Se você não tiver esse conhecimento bíblico, não adianta, você vai pregar o quê? Se você não tem conhecimento, você precisa ter primeiro conhecimento, depois se tiver algum conhecimento, não só conhecimento teórico, mas, gente, a melhor maneira de você ser um bom líder é você estar ao lado de outro líder, entendeu? Se o seu pastor é um bom líder, cola nele. Se a sua pastora é uma boa líder, cola nela. É com eles que vocês vão aprender a lidar com as dificuldades, certo? É com eles que vocês vão aprender como enfrentar o diabo, como enfrentar obreiro problemático, como enfrentar membro de igreja problemático, como enfrentar os problemas do dia a dia, problemas familiares. É com esse líder, porque a teoria ela vai te encher de conhecimento, mas a prática é diferente. Por exemplo, quando eu fui para o campo missionário, eu cheguei lá todo empolgado, né? Não, aqui eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu aprendi isso aqui, eu aprendi aquilo ali. Cheguei todo empolgado. Só que quando cheguei lá, veio aquela voz e falou assim, ó, meu filho, esquece tudo que você aprendeu. Esquece tudo que você aprendeu. Porque aqui é onde filho chora, mãe veio dar risada. Desse jeito veio no meu ouvido. Aí eu fiquei preocupado, falando, é coisa da minha cabeça, irmãos. Nada do que eu havia aprendido, nada do que eu achava que sabia, nada me serviu para nada. A única coisa que me servia para alguma coisa era o conhecimento bíblico. Era saber onde estavam os textos, era saber onde estavam, né, as cartas doutrinárias, a história, certas situações que eu vivenciei lá, que eu presenciei, eu sabia que texto utilizar, então ler Bíblia é muito importante, e ouvir pregação. Eu aprendi mais ouvindo pregação em culto do que em sala de aula, com relação a ser líder, tá? Com relação a ser líder, eu aprendi mais assistindo culto dentro de igreja, participando de culto, cultuando, assistindo pregação, ouvindo pregação de igreja, do que em sala de aula. Mas, depois que você pega um certo conhecimento, você descobre que quase tudo que você aprende, que você ouve em cima do altar, está errado, é mentira ou não serve para nada. É só lero-lero. Infelizmente é isso. Mas, quando eu fui para o campo, eu tinha as bases bíblicas, eu tinha testemunhos que eu via de pastores contando no altar, então tudo isso contribuiu, porque nem todo pastor sobe em altar para mentir, né, gente? Ainda tem aí uma meia dúzia de homens e mulheres aí comprometidos com o reino que falam a verdade, mas a maioria é adestrador de macaco. Gosta de subir no altar para falar, levanta a mão, sabe? Coça a orelha, coça o olho agora, sabe? Belisca seu irmão, faz careta. E o povo obedece, então fica adestrando macaco. Isso aí não é pregar evangelho, entendeu? A pregação do evangelho é uma coisa completamente oposta a tudo isso. Então, nós temos que compreender que o líder, ele tem uma responsabilidade a qual nós vamos aprender aqui, né, hoje, através desse trabalho. Primeiro ponto aqui, você precisa ter um ministério não só reconhecido por Deus, mas também pelas pessoas que seguirão. Então é importante que você, como líder, além de ter um ministério que o Pai reconhece, as pessoas têm que reconhecer essa liderança em você. Não adianta você ser reconhecido por Deus, que eu tenho uma música que ela é muito linda, eu amo muito essa música, né? Mas ela fala uma inverdade que é gritante. Eu compreendo até o que o autor quis dizer, mas da forma como ele disse, ficou muito esquisito. Ele fala assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é saber com que conheçam a ti. Não, a minha glória é fazer com que conheçam a ti. Então, o que acontece? Falta de reconhecimento, ela gera frustração, tá? E um líder, que ele tem um ministério reconhecido só por Deus e não é reconhecido pelas pessoas, ele vai liderar quem? Como é que você vai liderar um grupo de pessoas que não reconhecem sua liderança? O apóstolo Paulo reclamou sobre isso, falou assim, olha, vocês não querem aceitar o meu apostolado, não? Eu sou apóstolo também, hein? Vocês têm que reconhecer meu apostolado. E Paulo fez o quê? Paulo correu para ser apóstolo do povo gentil, porque entre os crentes,
entre os judeus, Paulo não era muito bem visto, não. Paulo não era uma pessoa tão bem aceita, não, como muita gente desenha aí, né? Que Paulo é o herói da Bíblia, depois de Cristo, que Paulo, se não fosse Paulo, não tinha igreja, sabe? Não é bem assim, não, gente. Não é bem assim, não. Paulo desempenhou um papel muito importante, sim, no crescimento da obra, na obra missionária, no evangelismo pessoal, no evangelismo coletivo, com os ímpios, com as tribos bárbaras. Através dele teve grandes sinais, tal, mas Paulo, se ele ficasse preso apenas aos crentes e aos apóstolos ali que seguiram Cristo, aos judeus, Paulo não seria bem visto, não. Paulo foi então para onde? Para os ímpios. E ali Paulo tinha os gentios, os ímpios não, para os gentios. Paulo ali tinha um ministério reconhecido por Deus e reconhecido pelas pessoas que o seguiam. Paulo fez muitos discípulos. Paulo fez muitos seguidores. A Bíblia faz questão de narrar que Paulo tinha discípulos, que Paulo fez uma liderança, Paulo formou uma liderança, entendeu? E ele orientava essa liderança, Timóteo é um deles, por exemplo, entre outros. E Paulo tinha prazer em exaltar seus liderados, em falar de que eles tinham amadurecido, que eles tinham crescido, que eles eram capazes, que eles podiam a qualquer momento substituí-lo. Paulo formou uma liderança. Paulo ele exerceu um papel muito importante, mas Paulo não tinha reconhecimento entre os crentes, certo? Os crentes que, quando ele se converteu, ele já encontrou crente, ele não tinha esse reconhecimento, as pessoas não eram muito chegadas em Paulo, nem os judeus. Os judeus que não eram cristãos consideravam Paulo um traidor da fé. E os judeus que eram cristãos desconfiavam de Paulo porque Paulo consentiu na morte de Estevão e outras mortes também. Então, Paulo não era uma pessoa bem vista pelos convertidos. Agora, Paulo começou através do Espírito Santo, a converter pessoas. E essas pessoas se convertiam, essas acreditavam e reconheciam o ministério de Paulo. Então, seu ministério não pode ser reconhecido só por Deus, tem que ser reconhecido por aqueles que te seguirão, certo? Deus, ele está buscando líderes e não detentores de poder, nem artistas viciados de certos congressos capitalistas de marketing político e ministerial, nem peritos em congratulações mútuas, nem demagogos, nem traficantes de influência, nem exibicionistas, manipuladores de multidões. Deus está chamando líderes, ou seja, olha só, Deus está buscando líderes e não detentores de poder. Hoje em dia, você vê pessoas em cima do altar que elas querem o poder. Elas falam assim, olha, eu sou o pastor presidente dessa igreja aqui, as coisas acontecem como eu quero. Você está no banco porque me olhou de cara feia. Você vai assumir o lugar dele porque eu estou observando que já tem um tempo aqui que você está na igreja, você tem... Toda vez que eu chamo aqui para dar dízimo e oferta, você é o primeiro a vir na fila. Então, quem contribui tem direitos maiores. Sabe? Detentor de poder. Ele é um monarca. Ele não é um líder, ele é um monarca. Ou, em alguns casos, um ditador. Tem muito líder aí que é ditador. Entendeu? É ridículo, gente. É de ridículo certas atitudes de certos líderes. Recentemente eu estava num culto, deu 9 horas, em ponto, o pregador entregou a palavra. Uma palavra até boa. Aí o pastor da igreja pegou o microfone e eu fui embora 11 horas da noite. Ele ainda estava falando. E falando um monte de besteira. Não falava coisa com coisa, não falava. O Espírito Santo está me mandando falar isso. Ainda joga a conta no Espírito Santo, infeliz. Então, meu querido, detentores de poder. A pessoa quer mostrar que sabe, que pode, que tem. Ah, eu tenho autoridade. Oh, meu querido. Você deveria ter no lugar dessa autoridade toda, que tem que ter autoridade, sim, claro. Você deveria ter, antes de tudo isso, maturidade para liderar. Aí você vai ter autoridade do alto. A autoridade ela tem que vir do alto. Pode partir de você não. E esse tipo de autoridade que você quer exercer no ministério, gritar, xingar, brigar, falar o que você quer, entendeu? Decidir as coisas. Olha, eu tinha um ministério aqui perto da minha casa, num bairro vizinho aqui, e eram 4 congregações. Quando eu criei o ministério, né, foi o primeiro ministério que eu criei há muitos anos atrás. Na época eu acreditava muito nessas coisas, né, de abrir igreja, congregação, e aí eu abri uma igreja, e eu tinha em 1 ano e meio tinha 4 congregações, o negócio cresceu assim, foi uma benção, mas 4 congregações pequenas, mas eram em lugares que ninguém queria abrir igreja. E aí,
Eu levantei obreiros, claro. Aí eu comecei a organizar, ó, você vai ser a tesoureira. O pessoal ficou impressionado, tesoureira? Mas na igreja que a gente estava lá não tinha tesoureira, não, é? O dinheiro entrava, o pastor pegava o dinheiro e levava para casa dele. Eu falei, não, mas aqui não, aqui tem tesouraria. Vamos ter o primeiro e segundo tesoureiro, o secretário, organizei tudo, o pessoal ficou impressionado com isso. E eles começaram a ter muita confiança em mim por causa de uma coisa simples como essa. Então, quer dizer, quando você lidera, você não precisa dar ordem, suas atitudes vão atrair a atenção das pessoas para você se as suas atitudes forem diferentes desses manipuladores que tem fora, detentores de poder. Eu criei um conselho dentro da igreja, ou seja, toda vez que eu ia tomar uma atitude, né, eu ia fazer alguma coisa assim um pouco maior, vamos supor, eu quero fazer um congresso de missões. Aí eu chamava o conselho, olha gente, eu quero fazer um congresso de missões, nós temos essa quantidade de dinheiro em caixa, estou pensando em trazer e pedir um vereador para tentar liberar um ônibus para a gente, vou pedir ao prefeito para liberar o poliesportivo da cidade. Aí o pessoal, o conselho, eles tinham a liberdade de concordar ou não. Muitos falaram, já teve caso de eu chamar o conselho falou assim, pastor, a gente estava pensando aqui, é melhor não fazer isso agora não, vamos esperar mais uns 4 ou 5 meses, que aí nós fazemos isso, que tem um batismo, tem tal, sabe? O conselho me ajudava a pensar. Então, eu não liderava sozinho, eu chamava o conselho e dividia a liderança com eles. Todo mundo sabia que o pastor da igreja era eu. Se eles discordassem, eu assim, não, mas eu vou fazer, eu fazia. Não tinha problema. Mas eu criei um conselho exatamente para isso, para me ajudar a liderar. E se eu crio um conselho e eu desrespeito esse conselho, esse conselho que eu criei é uma farsa. E isso não pode acontecer. Então eu tinha um conselho, era formado por 3 irmãos da igreja, 3 obreiros. E era sempre número ímpar. Teve uma época que eu tinha 5. Por que número ímpar? Porque não dava empate. Não tinha negócio de, 6, 3 decidiu a favor, 3 contra. Não, eu não votava. Eu falava a minha opinião e o conselho decidia entre eles e falava para mim. Então, teve casos de eu falar assim, eu vou deixar vocês sozinhos e vou sair. Aí saía, ia tomar um cafezinho na padaria, voltava, então, gente, como é que é? Decidiram? Aí eles falavam, pastor, nós decidimos aqui. E aí, eu ia para o monte com eles, orar, a gente fazia culto de oração dentro da igreja, o conselho. Então, gente, é uma maneira de você distribuir poder e você não se tornar um tirano, um ditador. É um meio de organização. Não estou dizendo que é uma obrigação você ter conselho na sua igreja. O pastor falou, o irmão Biratã falou que eu tenho que montar um conselho. Não, você faz se você quiser. Eu estou te falando o que eu fiz. É um meio de eu não ser aqui um detentor de poder. Então, Deus também não está buscando artistas viciados de certos congressos capitalistas de marketing político e ministerial. Isso aí, gente, quando eu leio isso, a primeira coisa que me vem à cabeça é o Congresso de Missões Camboriú, entendeu? É um congresso cheio de artistas viciados. Quando eu falo viciados, não estou falando de drogas não, tá? Eu estou falando viciados. Eles são viciados naquilo ali. Eles não anunciam o evangelho porque eles amam o reino. Eles não fazem aquilo porque eles querem alcançar as almas. Aquilo ali é vício. Eles são viciados naquilo ali. Aquilo ali para eles é a droga deles, subir naquele palco, porque eles não sobem em altar, eles sobem em palco. E ali aquele congresso é altamente capitalista. Você paga para estar lá, a arrecadação de dinheiro é monstruosa naquele lugar e as pessoas vão lá dar aqueles testemunhos mais furados. Inclusive aquele congresso foi desmascarado há uns anos atrás, houve uma denúncia enorme, o Camboriú por um tempo foi a vitrine do planeta para pregadores, né? Quem pregava em Camboriú ali no palco principal, ele com certeza conseguia agenda para Boston, para outros países da América do Norte, outros países da América Latina, porque a visibilidade era grande. No Brasil, então, nem se fala, a agenda era atropelada. Então, gente, esse pessoal era viciado nisso, estavam ali todo ano fazendo aquele show. Teve um que declarou, eu não sou pregador, sou contador de história. Pô, miserável, vai contar história num asilo, num orfanato. Altar não é lugar de contar história, mas não era altar, era palco. E palco você faz isso mesmo, conta história, faz imitação, mente, entendeu? E coisas do tipo. Um congresso capitalista de marketing, ou seja, fazer uma propaganda política e ministerial, porque a pessoa subia lá, a gente está aqui conosco, o prefeito não sei quem, o deputado não sei quem,
Eu lembro que teve um congresso que um pastor falou assim: irmãos, eu nunca senti tanta vontade de ser deputado federal como estou sentindo agora, eu só queria que Deus confirmasse. Se você observar nesse culto, é o pastor Abílio Santana. Se você observar nesse culto aí, no vídeo, se não tiver arrancado o vídeo do YouTube, quando ele começa a falar, tem um irmão já assim, preparado para arrancar. Aí ele fala, só queria que Deus confirmasse, o irmão sai do meio, todo mundo já falando em línguas e entrega para ele uma profecia. Está explícito a armação. Entendeu? Está explícita a armação. Então, marketing político e ministerial, é uma covardia isso. E é exatamente o que Deus não quer, esse tipo de coisa. Entendeu? Também não precisa, ele não quer peritos em congratulações mútuas. Ah, o camarada chega. Quero saudar aqui a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero externar aqui os meus agradecimentos ao santo anjo dessa igreja e a sua digníssima esposa. Quero também exaltar aqui ao Eterno pela presença do maestro não sei quem. E eu quero também orar, quero também dizer a vocês que os anjos nesse momento tocam trombetas no céu, porque nós temos a presença aqui do patriarca, fundador do ministério, aquela barbárie, sabe? Aquela exaltação, aquela lambeção, sabe? Daquilo mesmo. E isso não é ser líder. Isso não é ser líder. E nem demagogos, né? Tem pastor aí que ganha do Lula, cara. Tem pastor aí que ganha do Lula. Nunca vi um demagogo como Lula, não, sabe? Mas tem pastor aí que ganha do Lula na demagogia, entendeu? Tem pastor aí que realmente, ele parece que nasceu para ser político, daqueles sujos, né? Para fazer política suja. Porque o camarada é demagogo, sabe? Ele é demagogo demais, demais. Nós vamos ter aí traficantes de influência, sabe? Traficantes de influência. Eles chegam no altar e falam assim, olha gente, tem o pregador não sei quem, ou o camarada, vou te falar aqui, Deus usa demais. Deus usa demais, é tremendo, e aí chega o showman, e aí o camarada influencia todo mundo num monte de coisa. Olha, eu te garanto que se você pegar o envelope aí agora, e você fizer essa oferta, você vai subir por esse lado do altar, vai descer por esse lado aqui, vai receber a unção. Eu vou falar a você, se Deus não abrir essa porta, Deus não me usa. Aí vem 50 pessoas, né? Falando de igreja pequena, vem 50 pessoas. Aí uma dá testemunho que a porta abriu. Das 50, uma dá testemunho que a porta abriu. Em cima dessa uma, ele faz aquele show. Aí eu falei para vocês o quê? É Deus que me usa ou não é? Ô, glória! Pá. Uma porta abriu no meio de 50. Mas o povo não enxerga isso. Que eles estão sendo enganados e manipulados. Aí se alguém reclama, você fala, é que você não teve fé. Gente, se eu abro para você, olha, eu garanto a vocês, se você fizer, você vai receber, você tem que receber. Porque eu falei que você ia receber. Não depende da sua fé, depende da minha. Eu estou falando. Se eu estou falando assim, ó, Deus me mostrou, eu não preciso ter medo de falar. Eu posso garantir, porque se Deus fala, ele não volta atrás. Se o Espírito Santo revela, o Espírito Santo não mente. E quando o Espírito Santo de Deus revela, não depende da sua fé. Depende da minha fé. Então, se eu falar assim, olha, irmão, faça porque você vai receber. Você tem que receber. Se você não receber, o pastor que falou que você ia receber é um descarado, mentiroso. Entendeu? Então, você tem que ter cuidado para você não ser esse tipo de líder demagogo, esse traficante de influência, que fica influenciando pessoas a fazer um monte de loucura dentro da igreja. Nem exibicionistas manipuladores de multidões, né? O que quase que é a mesma coisa. O camarada chega e fica se exibindo. Ah, porque, olha, eu era pobre, mas quando eu fiz um propósito com Deus, nessa campanha aqui da unção dos 7 olhos, nó! Ah, então Deus abre, hoje eu sou empresário, eu tenho 3 carros, eu tenho uma casa que eu quase não vou lá, gente, nem sei, mas está lá, é minha, que o Senhor me deu. Eu tenho isso, meu ministério tem 500 pessoas na menor congregação, e eu faço isso, e quando eu louvo, sabe, as pessoas choram, e quando eu prego, o milagre acontece, porque quando eu prego mesmo. E ele faz um marketing, sabe, para si próprio. Ele é um exibicionista, manipulador, e ele manipula a massa, porque a massa mais fácil de ser manipulada, irmãos, é a massa que está dentro da igreja. Só que o fato da massa ser a massa mais fácil de ser manipulada, não nos dá o direito de manipular essa massa. Manipulação é pecado, é errado.
Você não deve manipular nem para bem nem para mal. Você deve pregar a verdade e a pessoa ter o discernimento, a pessoa ter o direito de escolher. Não é você manipular, mas eu estou manipulando para o bem. Não existe manipulação para o bem. Manipulação é manipulação. Não existe negócio, eu sou manipulador do bem. Não existe manipulação do bem. Manipulação é manipulação. Manipular, irmãos, é você pegar e induzir a pessoa a fazer aquilo que você quer que ela faça. Mas eu induzi ela a fazer uma coisa boa. Não, está errada, a decisão é dela. Você pode convencê-la, através do Espírito Santo, a fazer algo diferente, mas não manipulá-la. E as pessoas hoje sobem ao altar para manipular as pessoas dentro da igreja. Aí a pessoa faz votos absurdos. Recentemente alguém entrou com ação na justiça e pegou de volta um dinheiro que ele deu de dízimo na igreja, porque ele ganhou na loteria esportiva, eu acho, na loto, sei lá, ganhou um dinheiro aí, um prêmio alto, e deu dízimo na igreja. E o pastor falou que ele ia alcançar isso, e isso ele não alcançou, ele entrou com ação na justiça e a igreja foi obrigada a devolver o dízimo que ele deu. Porque as pessoas estão prometendo coisas que não podem cumprir. Agora você imagina, esse aí tinha dinheiro, ganhou na loteria, deve ter pagado uma fortuna para advogado reverter isso, para convencer juiz a reverter, porque afinal de contas o dinheiro na igreja é voluntário, ninguém te obriga, mas ele alegou que foi manipulado e conseguiu provar. Agora você imagina as pessoas mais pobres, que pegam metade do seu salário, o seu salário inteiro, vai na pilha, faz volta, não vou fazer isso aqui, porque Deus vai mudar meu cativeiro, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Ela não vai ter o dinheiro de volta, porque ela não vai ter a mesma influência, a mesma condição que esse outro aí teve. Então, cuidado, gente. Cuidado. Não seja esse tipo de líder. O que é liderança, afinal? Liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo no sentido de levá-lo a atingir metas de permanente benefícios que atendam às necessidades reais do grupo. Dr. Michael Murdock. Dr. Michael Murdock é um escritor, é um pastor americano, é escritor e ele fala muito sobre liderança. Então essa frase é do livro dele. Liderança é o esforço de exercer conscientemente uma influência especial dentro de um grupo no sentido de levá-lo a atingir metas de permanente benefícios que atendam às necessidades reais do grupo. Então, guardem essa frase em seus corações. Isso é ser líder. Observe que cada palavra dessa foi escolhida a dedo. Observe, cada palavra dessa foi escolhida delicadamente, olha só. Esforço indica que cada pessoa não nasce líder, ela torna-se líder. Ou seja, você pode nascer com um potencial, você pode nascer com um chamado, mas você não nasce líder, você se torna líder, certo? Não é falar, fulano nasceu líder, não. Você pode nascer com potencial, certo? Tem pessoas que falam, esse fulano aqui, rapaz, se chamar ele, ele vai dar resultado. Só que você vai se tornar líder. Com o quê? Aprendendo, se estruturando, amadurecendo, colando no seu líder, lá no seu pastor para aprender. Eu lembro que eu aprendi uma coisa na adolescência, na juventude, que eu não esqueci mais. Eu era o aluno do ginásio, um dos mais perturbados que tinha na escola. Misericórdia. Eu aprontava, cara, não era pouco não. E um dia, a professora falou assim, olha, nós queremos pegar aqui e levantar um líder de classe. Ela olhou para mim, você seria um bom líder de classe. Todo mundo falou, tá doido, isso aí não. Ela falou, não, esses assim que são bons líderes. E eu falei, eu não quero isso não. Eu falei, não, você vai ser o líder. Me levantou como líder de classe. O pessoal foi na pilha dela, manipulou o pessoal, virei líder de classe. Gente, o meu comportamento mudou. Eu comecei a me ver com responsabilidade de evitar que as pessoas fizessem aquilo que antes eu fazia por prazer. E eu fui mudando a minha personalidade a partir daí. E então eu fui crescendo, né, mentalmente e descobri que eu era líder, que tudo que eu pegava para liderar, eu pegava para fazer, dava certo, entendeu? Eu liderava, influenciava pessoas, as pessoas acreditavam em mim. E daí eu me tornei líder estudantil, não foi um bom caminho, mas me tornei líder estudantil, eu me tornei líder partidário, líder sindical. Passei por um monte de fases, gente. Eu cheguei a ser filiado ao PT, ao PCdoB, naquela época da juventude. O primeiro partido que me filiei foi o PCdoB. Eu tinha, eu acho que 17, 18 anos, não lembro. E depois chutei o balde, aí fui pro PT, não deu certo, porque as coisas não davam muito certo comigo. Eu era muito rebelde, tão rebelde ao ponto do PT e PCdoB não me suportar. Aí fui pro PDT. Aí eu decidi largar tudo de lado, aí vim para Minas Gerais. Em Minas Gerais
eu comecei com lideranças, né? Depois eu desisti, aí foi quando eu fui para a igreja. E aí eu aceitei Jesus e eu decidi parar com tudo, mas não adiantou. Essa coisa, continuou me perseguindo. Por quê? Porque estava em mim. Não era demônio, não era encosto, não era nada. Era potencial de liderança. Então eu comecei a liderar com pouco tempo. Antes de eu batizar, eu já tinha ganho muitas almas para o reino. Antes de eu batizar, eu já tinha ganhado muitas almas para o reino. Eu era um membro da igreja que não era batizado, que mais levava visitante para a igreja, porque eu vi o que o pastor pregava num dia, no outro dia eu pegava meus vizinhos no pé, meus colegas de trabalho, criança, quem eu achava na rua, pregava o evangelho. Então eu não aguentava ficar quieto. O pastor percebeu isso rapidamente. Ele me mandou para o seminário. Assim que eu batizei, ele me mandou para o seminário. E aí foi, entendeu? Fui crescendo com conhecimento. Não me dei muito bem no seminário, porque tinha umas coisas que não dava para engolir, acreditar. E eu sempre fui muito questionador. Questões políticas da igreja muito politizada, a igreja quadrangular muito politizada, muito envolvida com política, que o presidente do ministério era deputado. E de cara, já no primeiro ano de eleição que eu estava na igreja, ele tinha feito um acordo com o PFL, e eu falava, não, o PFL é um partido satanista que tem na Bahia, é o partido do Antônio Carlos Magalhães, não, esse negócio tá errado, a igreja dá apoio para esse cara. Aí o pastor ficou na saia justa, que ele não entendia muito de política. Eu já não votei em ninguém, porque eu sempre votei nulo mesmo, nessa época não, que eu não votei mesmo, porque eu achei um absurdo a igreja se aliar a um homem, a um tirano como aquele, né? Na minha época, eu considerava aquilo ali um tirano. E na minha época, eu lembro que saí de Salvador, a prefeita era Lídice da Mata. Hoje ela é senadora, se não me engano, pelo PSDB ou PSB, não sei, mas na época ela era do PCdoB, prefeita Lídice da Mata. Então, gente, estou contando isso aqui para vocês entenderem que o líder não nasce líder, ele nasce com potencial, mas é o tempo, o período de trabalho, de aprendizado que vai fazer com que ele se torne um líder. Porque não adianta falar assim, fulano nasceu líder. Você pega um rapaz, esse menino nasceu para ser líder. Aí você pega ele e põe para liderar uma igreja. A igreja vai quebrar, vai fechar, vai dar problema. Por quê? Ele até tem potencial, mas ele não tem conhecimento, não está capacitado, não está preparado, ele não foi trabalhado, não foi lapidado. Então, você não nasce líder, você nasce com potencial. Você se torna líder com o tempo, ok? Segunda palavra escolhida é consciente. Né? Nós vimos aqui que a frase aqui, ó, liderança é o esforço de exercer conscientemente. Então, consciência indica que deve haver uma dedicação total da parte do líder, de natureza que ele não venha a se queixar ante as dificuldades que surgirem, ou seja, o líder ele precisa ter essa consciência, ele vai o esforço consciente, ou seja, ele sabe, olha, eu estou me esforçando, eu estou aqui passando esse aperto aqui nesse momento, mas eu tenho certeza que a vitória é garantida. Porque eu tenho uma meta, eu vou alcançar, eu vou chegar lá. Ele tem que saber que ele vai passar por dificuldades para conseguir o que ele quer, para conseguir preparar. Por exemplo, eu pego um obreiro e falo assim, olha, você e sua esposa vai assumir uma obra recente em São José do Almeida. E aí eu mando o casal para lá. Aí eu vou fazer o quê? O ministério vai ajudar eles. Olha, nós vamos pagar o aluguel para vocês morarem lá um tempo, certo? Se eles tiverem filhos, né, pagar um aluguel de uma casa. Se não tiver, meu filho, para economizar, para ajeitar o negócio, olha, vou dar um colchão de casal para vocês dormirem na nave da igreja, vocês escondem o colchão na hora do culto. Põe eles lá e, tipo assim, como tá pertinho, dá para ir e voltar, pelo menos, final de semana dorme lá para evangelizar, fazer visita. Durante a semana eles podem ir e voltar de carro, tranquilamente, e aí o ministério contribui com combustível, o mínimo que se pode fazer, né? E um detalhe, e se tiver que ficar lá, né, ou num lugar mais distante, pagar o aluguel para a família ficar lá, pelo menos ter onde morar. E pôr eles para trabalharem. Trabalhar, levantar a obra. Aí eu mando para lá. Aí chega lá, a pessoa vai inconscientemente, ela vai se esforçar, vai, mas ela não tem consciência de que ela vai passar aperto. Ela vai ter dificuldade, porque se o ministério aqui garrar e nesse mês o dinheiro que entrar não pagar as dívidas do ministério, tem que pagar as dívidas primeiro, pagou as dívidas, aí de repente, olha gente, não dá para mandar um salário mínimo não, vou ter que mandar meio salário mínimo. A pessoa tem que saber
e ter consciência que esse tipo de dificuldade ela vai enfrentar, inicialmente. Ministério, gente, no início é prova. Ministério no início não é brincadeira, não. Ministério no início não é para qualquer um, não, tá? Ministério no início é uma coisa que mete medo. Você tem que ter coragem. Você tem que estar consciente de que você vai passar por tudo isso. Quando a pessoa sai do país, vai para a África para fazer missão, ela tem que ter consciência que ela vai passar aperto lá, tá? Ela tem que ter consciência que o negócio vai pegar pro lado dela. Por quê? Porque ninguém sai de um lugar para o outro para fazer missão e vai chegar lá, vai encontrar uma igreja pronta, montada, um mar de flores. Não, às vezes até chega e encontra. Eu já peguei uma igreja completamente montada, certo? Toda bonitinha, organizada, tinha cozinha, tinha escritório com um monte de livros, a coisa mais linda do mundo, mas só tinha 3 membros, porque teve rebelião na igreja. E como é que você junta esse povo de novo? E as pessoas que rebelaram fazendo campanha contra. Sabe? Nem tudo são flores, não. Então você tem que ter consciência que toda obra que você pega, você vai enfrentar alguma dificuldade. Não é brincadeira. Influência especial. Certo? Influenciar de uma forma natural. Sem que... como eu posso explicar? Sem que seja, pareça ou se torne uma coisa forçada. Tipo assim, a influência especial é aquela que você não precisa forçar a pessoa a fazer nada. Ela observa você e acredita em você e te segue e termina sendo reprodutor das suas palavras naturalmente. O meu pastor era assim, o que me batizou, o que me guiou para Jesus, o pastor Domingos. Ele falava as coisas, ele não precisava me obrigar a fazer nada. Eu ouvia o que ele falava, e eu ia lá e transmitia aquilo ali. Eu fazia questão de ser o primeiro a correr lá, e não era para parecer que às vezes ele nem sabia o que eu estava fazendo, mas eu conseguia retransmitir o que ele passava, porque ele exercia uma influência especial sobre a minha vida. Eu tinha admiração por ele, respeito, eu acreditava no ministério dele, então eu reproduzia aquilo que ele falava. Entendeu? Então, sem que seja, pareça ou se torne uma coisa forçada, que obrigue o grupo a segui-lo, ou servi-lo por meio de ameaças, chantagens emocionais, etc. Tem pastor que chega assim, reunião de membros, reunião de liderança. Aí chega lá, ele chora, vocês não me amam, eu faço tudo por vocês. Gente, isso não é coisa de líder não, rapaz. Eu estava na igreja, chegou uma irmã, pastor, eu estou querendo minha carta de transferência. Eu abri o caderninho, peguei a carta dela, assina aqui para mim, por favor. Falei, já está pronta? Eu falei, de todo mundo, é só pedir. Simples assim. Cheguei lá, eu já sabia, o pessoal lá, eles estão insatisfeitos, né? Que trocou o pastor, então o senhor vai enfrentar problema. Beleza, cheguei lá, peguei a ficha de membro, fiz a carta de transferência de todo mundo, bonitinha, deixei assinado, carimbado, de todo mundo pronto, deixei debaixo do púlpito. Chegou uma obreira lá, cheia de arrogância, que ela falava que ela era a segunda pessoa depois do pastor na igreja, que ela resolvia tudo, que ela levou, a maioria das pessoas que estavam na igreja foi ela que ganhou para Jesus, ou seja, se eu sair, todo mundo sai atrás de mim. Aí ela chegou, tinha umas 150 cartas, tá? Aí chegou, pastor Biratã, eu quero pedir ao senhor aí que o senhor me dê uma carta de apresentação, porque eu vou sair da igreja. Eu abri a pasta assim, entreguei para ela, assina para mim, por favor. Ela falou assim, já está pronta? Eu falei, é de todo mundo. Tinha um monte de gente, tinha acabado o culto, tinha um monte de gente perto dela para ouvir, né, o que eu ia falar. Eu falei, de todo mundo. Quem quiser pegar a carta, pode pegar. Está aqui preenchida, é só assinar e levar. Ela saiu sozinha da igreja, ninguém saiu atrás dela. Entendeu? Então, meu querido, você não deve ficar com chão, não, irmã, pelo amor de Deus, irmãzinha, o que vai ser de mim sem a senhora, minha querida, o que vai ser de mim sem o Espírito Santo? Quer ir? Vá. Lembra quando Pedro falou assim, Senhor, palavra dura, tu dissestes. O que o Messias falou? Quer ir com eles? Vá. Ele falou, para onde irei eu se só tu tem a palavra de vida eterna? Então, meu querido, é questão de inteligência, entendeu? Você não deve ser um líder calça frouxa, não. Você não deve ser grosso, bruto, mas você deve mostrar liderança, mostrar potencial, porque afinal de contas quem te levantou foi o Eterno, quem te capacitou foi Ele. O homem pode ter te mandado para lá, mas se ele te mandou para lá, ele deve ter orado, o Eterno confirmou, você está ali agora, e se você não foi levantado pelo Eterno, o negócio não vai dar certo, nem que você carregue água no cesto.
Mas se o Eterno está contigo, se o Eterno permitiu isso aí, alguma coisa vai acontecer. Então, não tem esse negócio não de ficar chantageando a gente. Faz o seguinte, irmã, fica aí, irmã, que eu estou precisando de uma pastora. Eu poderia falar assim, irmã, eu estou precisando de uma pastora auxiliar aqui para me ajudar. Só podia ser pastora auxiliar em vez de missionária. Exaltar ela para, então vou ficar, pastor. Não. Crente rebelde, rapaz, não sai nem para ser faxineiro de igreja, que a carta vai embora. Vai para outro ministério. Ela foi embora sozinha. Passou uns 6, 7 meses, ela começou a ir no culto das irmãs, aparecer devagarinho. Aí uma irmã veio em mim, pastor, eu queria convidar a irmã fulana aqui, a missionária fulana, para pregar aqui no congresso, mas aqui não. Pastor, mas é porque ela ajudou a fundar? Não. Ela ajudou a fundar, passado. Ela abriu mão de tudo. O dia que ela veio aqui, pediu carta, e se rebelou sem me dar a oportunidade de me apresentar corretamente, de acompanhar o meu trabalho, naquele dia ela levantou uma rebelião, ela quase arrastou pessoas atrás dela. Não arrastou o que o Eterno não permitiu. Então aqui não. Se ela quiser vir, que ela está vindo aí assistindo o culto, congregar, participar, e com o tempo, quem sabe nós levantamos ela novamente aqui nesse ministério. Mas rebelou, tchau e bênção. Aqui não tem oportunidade não. Só se ela voltar como membro aí, e ficar participando, aí quem sabe na frente o Eterno revela que quer levantar ela novamente, a gente levanta, por revelação. Mas ela pode chegar aqui e carregar água no cesto para o ministério. Eu não levanto não. Agora se o Eterno fala assim, olha, tá vendo ali? Não torne impuro aquilo que eu purifiquei, levanta. Aí eu levanto. Aí é por conta e risco do Pai. E ele sabe onde aposta, onde investe. Aí eu não questiono. Mas eu não levanto de volta, não. Rebelou, tentou me desrespeitar, desrespeitar a liderança da igreja, desrespeitar os membros da igreja, tentou rebelar, tirar os membros da igreja, tipo assim, eu mando aqui, quem decide sou eu. Não, minha querida, você não manda em lugar nenhum, meu querido. Nem você, minha querida. Não manda em nada. A obra é do Eterno. Até eu estou ali na obra, estou emprestado. Estou ali como gerente, gerenciando a obra, mas a obra... Olha na Bíblia. Davi pastoreava para ele? Não, pastoreava para o pai. Rebeca pastoreava para ela? Não, pastoreava para o pai. Todo pastor de ovelha pastoreava para o pai. Os filhos de Jacó pastoreavam para eles? Não, pastoreavam para o pai. Então eu pastoreio para o pai. Então as ovelhas não são minhas, certo? E se tem bode no meio, eu tenho que tirar. Porque o que a gente pastoreia ovelha, bode não. Tira o bode, amarra no fundo do quintal e deixa lá. E no dia do sacrifício, sacrificam a ovelha ao Eterno e solta o bode para o diabo lá no deserto. Entendeu? Então, meu querido, não tem acordo. Rebelou, não dá mole. Pastor não pode ficar com chantagem emocional. Pastor não pode ficar induzindo as pessoas por meio de ameaça. Pastor não deve ficar batendo de frente. Não quer não. Se você vê que a situação, porque tem casos e casos, por exemplo, a pessoa quer sair do ministério porque ela está se sentindo ofendida com alguma situação. Aí é diferente, chama ela e conversa. O que aconteceu, irmã? Qual o problema? Não, irmão, bora orar, não faz isso agora não, você está de cabeça quente, vamos pensar. Isso é diferente, isso é você gerir, isso é você liderar. Você não pode chegar, você quer ir embora, vai embora, não é isso que eu estou falando. Esse caso é específico, eu já cheguei sabendo que haveria uma rebelião. De cara já falaram, chega lá, tem uma irmã que vai liderar as irmãs contra você e você está quebrado, porque quase tudo que tem dentro da igreja lá, que foi doado para a igreja, foi ela que doou, o som, os bancos, guitarra, foi tudo ela que doou. Então ela acha que ela é dona do negócio. E o pastor que ela gostava saiu, né? O pastor que ela admirava saiu, então você vai enfrentar problema. Que ela falou que não quer qualquer pastor lá, não. E chega eu lá, era novo na época, né? Cabelo todo espetadinho, né? Era bem novo, não tinha uma ruga, não usava óculos. Magrinho, rapaz, lá vou eu. De terno, aquelas gravatas língua de vaca. Lá vou eu, todo empolgado para a igreja, sapato brilhando. Sabe, cheguei com uma Bíblia enorme embaixo do braço, novinho, uma Dake. Aí quando chego lá, que eu prego, já ficou meio assim, algumas pessoas riram, algumas pessoas gostaram, poucas deram glória a Deus, e ela lá, com a cara de delegado de polícia do Iraque me olhando, fiz, ixi, no final do culto eu vou ouvir, não deu outra, e veio com tudo, sabe? Só como me falaram, eu já peguei as fichas de membro, já bati carta de transferência de todo mundo. Então, domingão acabou o culto, quando ela veio, e as irmãs juntou tudo atrás dela para ouvir, né? O que ia acontecer? Juntou todo mundo. Eu falei, meu Deus, eu vou dar carta para todo mundo. Já preparei, sabe? Fiz, não, vou perder mais de 15 pessoas de uma vez no primeiro culto, misericórdia.
Aí ela veio e falou, irmã, tá aqui. Ela falou, já tá pronta? Ela foi surpreendida. Aí já tá pronto, já é de todo mundo. Quem quiser é só pedir. Aí ela saiu assim sem graça, sabe, assinou a carta, né, uma cópia. Eu fiz 2 vias, né, ela assinou, peguei a minha via, né, de protocolo, guardei. Ela pegou a dela, dobrou e foi embora. Saiu, as irmãs saíram atrás dela, ficou na porta falando, aí despediram, ela fez aquele discurso dela lá que eu não sei o que foi. Tipo assim, vocês vão ficar, vocês são bobas, não sei o que lá. As irmãs pensaram. No outro culto tinha poucas pessoas. Ixi, meu Deus do céu, foi todo mundo embora por debaixo do pano. Aí no culto de quinta-feira estava lotada a igreja, todo mundo lá, menos essa irmã. Depois ela voltou, quando ela viu que estava dando certo. Ela voltou com a desculpa que queria pregar no congresso das irmãs, que ela que fundou o círculo de oração da igreja. Eu falei, não, ela fundou e ela quase afundou o mesmo círculo de oração, então aqui ela não prega não. Aí é um caso. Agora, a pessoa está saindo porque está magoada, magoou com o pastor falou algo que ela não compreendeu, ou falou algo que até magoou mesmo, que pastor é humano também. Aí você chama e conversa, não, irmão, o que aconteceu? Ô irmão, o que está acontecendo? Porque você quer sair? Ah, porque não, irmão, pensa melhor, ora, a obra é assim mesmo, você tem que ter ética pastoral, você tem que ter psicologia pastoral, por isso que é bom você estudar essas matérias, ética pastoral, psicologia pastoral. Não adianta ir para frente da obra sem estar preparado. Ah, eu vou porque o Espírito Santo de Deus vai me revelar o que eu devo fazer. Não vai nessa pilha não, tá? Não vai nessa pilha não. Se estrutura, aprende, estuda, se capacite. Não vai nessa história só de que o Espírito Santo de Deus vai me revelar, porque não é bem assim que funciona não, tá? Tem coisa aí que a pessoa força tanto essa ideia que ela toma uma atitude ruim e fala que foi o Espírito Santo de Deus que direcionou ela. Quando dá errado, não, Deus sabe todas as coisas, sabe mesmo. Sabe inclusive que você está usando o nome do Espírito Santo para falar mentira, tá? Toma cuidado. Outra palavra dentro daquela frase, né, do Mike Murdock, dentro de um grupo, ou seja, influenciar pessoas não é uma tarefa fácil, principalmente quando o grupo é constituído por indivíduos de referências diferentes. Nesse ministério aí que eu estava falando para vocês aí, quando eu abri ele, o ministério que eu abri, né, que eu tinha aqui, perto de casa, vieram pessoas de vários ministérios diferentes, porque estavam desviados, porque estavam afastados. Teve uma igreja que o pastor enlouqueceu, as irmãs saíram, metade dos irmãos dessa igreja foram congregar comigo. E nessa igreja eu tinha gente desviada da Deus e Amor, tinha um presbítero e um diácono da Nova Jerusalém, de Cristo, que estavam lá, que estavam voltando para a presença de Deus, que estavam desviados. Tinha uma irmã da Igreja Batista, tinha umas 2 da Quadrangular, tinha outras de outras igrejas que eu não lembro o nome, igrejas pentecostais pequenas, congregações pequenas. Então era assim, eu comecei a igreja assim. Então, como esse grupo aí era todo mundo líder nas suas igrejas, um era presbítero, outro foi missionário, outro era pastor, outro era diaconisa, outro era não sei o que lá, eu fiz, meu Deus do céu, estou cheio de líder aqui, o negócio tá bom. E aí eu comecei a observar os líderes. Os líderes não tinham condutas de líderes. Então o que eu fiz? Eu chamei isso, toda segunda-feira vai ter vai ter curso de liderança. E aí eu juntava toda segunda-feira de porta fechada o culto, né, um culto de doutrina de líderes. E aí comecei a preparar eles para trabalhar. Gente, ou coisa trabalhosa, porque foi para esse povo para aprender a trabalhar. Ou povo complicado. Gente, eles brigavam por tudo. Tudo era demônio, tudo era heresia, tudo era Satanás, tudo estava errado, tudo era contra a Bíblia. Falava que eu peguei, eu ministrando, aí eu peguei, a irmã estava sentada assim, ela estava perto de mim, uma obreira, ela já até nos deixou, uma das melhores obreiras que eu já tive, a diaconisa Marisa. Ela faleceu muito jovem. A diaconisa Marisa, foi logo quando eu a conheci, ela estava sentada. Aí eu peguei a Bíblia que estava em cima do colo dela, estava de saia jeans, e eu peguei a Bíblia aqui, irmão, isso aqui, a espada tal, e devolvi. Isso virou um pandemônio, porque falaram que eu peguei a Bíblia do colo dela, que eu pus a mão na perna dela, uma mulher casada, e eu fiz, meu Deus do céu, que tumulto. Aí eu conversei com a irmã, falei, irmã, você se sentiu ofendida, alguma coisa? Ela falou, não, pastor, o pessoal que estava... Eu nem prestei atenção, cheguei, não, nem eu, porque foi espontâneo tal. E daí então nós fizemos uma aliança muito forte. O esposo dela é uma pessoa maravilhosa, ele está vivo ainda. Pessoa, infelizmente, não é crente. Pessoa maravilhosa, maravilhosa, o esposo dela. Então, foi assim, foi treva.
treva sobre treva liderar esse povo. Aí, desse grupo aí de 15, 16 pessoas que eram líderes, sobraram acho que 7 ou 8, né, que permaneceram como líder na igreja. Aí sim, aí veio o período de consagração de obreiro, aí foram consagrados obreiros, que era missionário, missionário, que era pastor, pastor, que era presbítero, presbítero, diácono, diácono, e formamos ali um grupo consolidado de obreiros, mas no início foi difícil, cada um tinha um pensamento diferente. E só de você ter uma ideia, no curso, na hora de capacitar o obreiro, deu tanto tumulto, você imagina no culto como é que tinha tumulto. Tinha gente que pegava um microfone, você dava uma oportunidade, pegava um microfone para arrebentar com a igreja. O camarada pegava o microfone e ia falar de batom, de cabelo, de calça, entendeu? De videogame, sabe? Falar de televisão, que era o diabo, que era o Satanás. Ô, gente, a falta de capacitação é uma desgraça. É por isso que muitos ministérios são destruídos, porque o obreiro é mal preparado, porque o obreiro é influenciado por esses homens loucos que ficam aí, ó, detentores de poder, sabe? Manipuladores da massa, e a pessoa começa a acreditar em Saci Pererê, Caipora, Currupira, Cuca, sabe? A pessoa, eu lembro um dia que, gente, isso é histórico, eu estava numa igreja em Betim e levei 2 pastoras comigo, e chega lá uma irmã que nem obreira da igreja era, uma irmã, ela falava que tinha dom de revelação, e ela começava a revelar. E chegou lá, ela começou a entregar a revelação. Uma das pastoras, quando viu a irmã revelando, fez o quê? Ô irmã, ora por mim aqui. A pastora pedindo oração para uma irmã na igreja que ela nem conhece. Só porque viu ela revelando. Olha a falta de preparo do líder. Eu não era o líder da igreja não, tá? Eu era só um pastor como elas, do ministério. E aí, a irmã orou por ela e falou assim, ô irmã, Deus manda falar que essa unha sua aí que está pintada, para você não fazer isso mais não, porque tem um demônio que se chama lambe-unha. Quando você dorme, ele fica lambendo sua unha. Ô, eu não aguentei não, irmãos. Eu não aguentei não. Eu vim zoando essa irmã de Betim até Belo Horizonte. Eu não aguentava. A outra pastora mordia os lábios para não rir. Que eu olhava para ela assim e fazia assim, ó. Sabe assim, ó. Lambe-unha, olha que miséria. De onde a pessoa tira uma ideia dessa, gente? Demônio chamado lambe-unha. Eles vivem dando nome para demônio. É João Pestana. Fala que ele senta na testa e põe os pés no olho da pessoa para a pessoa fechar o olho e cochilar na igreja. Chama o demônio de João Pestana. Olha que miséria. Olha quanto nome que eles inventam, gente. A Bíblia não narra nome de demônio. Chama de espírito maligno e de demônio. E pronto. Aí as pessoas não tinham o que fazer, apelidaram o Satanás de Lúcifer. Essa palavra também não existe, não, irmãos. Não existe Lúcifer, não. Isso é mentira também. Aí pegou o Satanás, o opositor, o caído, o querubim desempregado, e apelidaram de Lúcifer. E pegou, tem até série agora com o nome de Lúcifer, é uma porcaria também a série. Tem gente aí fazendo apologia ao demônio por causa dessa série, falando que ele é bonzinho, que ele está certo. Já vi crente falar assim, não, mas ele falou uma coisa que é verdade. A palavra fala que o diabo é o pai da mentira, e tem crente falando que o diabo está falando uma coisa que é certa. Então, vamos lá. Aí, o tal do lambe-unha. Invenção. Então, tá cheio de pessoas assim, gente. Sabe? Influência. É difícil demais. Você ser influenciador dentro de um grupo é uma coisa muito complicada. Já tem questão de cada um ter sua própria personalidade. Agora, imagina cada um ter uma referência ministerial diferente. Não é fácil. Então, tudo isso é para você entender o que você encontra no campo missionário. O que você encontra no campo missionário não é uma coisa fácil, não. O que você encontra na obra não é coisa fácil, não. Você, ô pastor, eu tenho vontade de pastorear, você não sabe o que você está falando, meu filho. Você não sabe o que você está falando. Queira o eterno que seja ele que esteja te levantando. Mas dá tempo ainda de você orar. Eu falei, pai, muda meu ministério, deixa eu ser missionário. Pai, muda meu ministério, deixa eu ser diácono. Deixa eu ser membro. Dá tempo de você orar ao pai e pedir para ele mudar, porque eu vou te falar, meu querido. O ministério pastoral, o ministério mais injusto. Estou falando todas as leis, você me admitir, é o ministério mais injusto que existe dentro dos ministérios bíblicos, e é o que as pessoas mais se sentem atraídos. O pastor, ele ouve todo mundo, mas ele não tem ninguém que possa ouvir ele. Antigamente você podia conversar com um ancião, com um homem de Deus e resolver ali, ele orar por você. Hoje você conversa, o ancião vai lá e sai fazendo fofoca. Tá difícil a situação, hoje piorou. Hoje você não tem com quem conversar. Antes eu podia chegar e conversar com o meu pastor. Pastor Domingos, quero conversar com o senhor. Pastora Perpétua, quero conversar com a senhora. E abrir meu coração e me derramar. Porque eu sabia que ia ficar no gabinete aquilo ali, entre ele, Deus e eu.
Entre Deus, ele e eu. Ia ficar ali. Hoje não, hoje é um perigo. Você abrir seu coração para conversar com o pastor da igreja e ele sair te detonando ainda. Sair espalhando a notícia. Aí ele chega em casa, não aguenta falar com a mulher fofoqueira, sai espalhando para todo mundo. Não é todo caso, né? Toda regra tem sua exceção. Não é todo pastor que é assim, não é todo pastor que leva a conversa para a esposa em casa, não é toda esposa de pastor que é fofoqueira não, tá, irmãos? Mas isso acontece na maioria dos casos. Eu ouço muita gente desviada por aí que fala a mesma coisa. Eu confiei no meu pastor, quebrei a cara. Eu confiei na minha pastora, quebrei a cara. Então, cuidado. Essas igrejas aí sem referência, esses ministérios de esquina aí que você, né, não conhece a procedência do pastor, da pastora, você já chega já, sabe, se jogando de cabeça. Tem gente que não pode ver água que sai pulando. A palavra fala que quando Gideão separou o exército, o Senhor falou, observe ali, ó, aqueles que bebem ali, ó, como cão, né, você separa. E aí como é que o cão bebe água? O cão abaixa a cabeça, lambe, levanta a cabeça, olha para um lado, olha para o outro, bebe mais água, levanta, olha para um lado, olha para o outro. Tá entendendo? Vigilância. Tem gente que não vigia, vê água, já pula, sai fazendo aviãozinho, nada de costa, mergulha, sabe? Agora tem gente que é vigilante. Ele até bebe da água, mas ele olha para um lado, olha para o outro, ele observa, ok? Então vamos lá. Outras duas palavras aqui, atingir metas. Um líder não pode criar metas em cima de seus próprios desejos pessoais ou familiares, ou seja, tem gente que ele é líder e ele cria metas em cima de seus problemas pessoais, sabe? Tipo assim, eu estou aqui, vou fazer o cálculo aqui, se eu tenho 150 membros, cada um receber salário mínimo, mas tem gente que recebe mais, então, se todos eles forem dizimistas fiéis, eu vou poder, dentro de 2 meses, comprar um carro, eu vou poder, em 1 ano e meio, 2 anos, dar entrada na minha casa própria, eu vou poder, todo mês eu vou ter condições de tirar um dinheiro, comprar um terno, um vestido novo para minha esposa. Ele cria metas em cima de suas ideias, de suas necessidades pessoais. A meta de um líder é fazer com que todos alcancem o objetivo comum. Qual é o objetivo comum de uma igreja? Trazer pessoas de fora para dentro,